Sem dúvida, né, Luca? Você tem chamado a atenção, né, que a gente observa que o mundo aplicou, né, as grandes economias, os países, sanções muito fortes em relação à Rússia. Nós estamos aí praticamente 3 meses de guerra, mais de 100 dias, portanto, mas isso já há o reflexo, mas a gente imagina que pós-guerra, saber também quando vai ser esse pós-guerra, porque parecia ser breve, agora vai se estendendo cada vez mais, mas nós deveremos ter uma mudança muito importante aí nos jogadores, nos países mundiais aí em relação ao comércio, né? Exato, a gente vê que nesse momento a pressão tem sido grande também na Rússia para que ela libere os portos do Mar Negro e faça com que pelo menos o escoamento desses grãos no Mar Negro seja feito de maneira normal, seja normalizado para a África e para a Ásia. A gente não pode esquecer que Rússia e Ucrânia juntos produzem cerca de 30% dos grãos consumidos no mundo, entre cevada, trigo, milho, que é essencial para a agricultura e também para a própria alimentação de várias populações em todo o mundo. Então a pressão fica nesse aspecto, mas também a própria questão do isolamento econômico da Rússia em relação aos demais países pelas sanções. Por mais que inicialmente a gente veja que os impactos na economia russa sejam menores do que o esperado, o cálculo do FMI e também de outros institutos econômicos para o PIB russo em 2022 é de menos 15%, que é um baque muito superior àquele representado pela paralisação econômica durante a pandemia. E a gente sabe que sanções econômicas, e podendo até se transformar em embargos, podem ser devastadores para economias de determinados países no médio e longo prazo. Exemplo do Irã, exemplo da Venezuela, exemplo de Cuba. Então, muito disso vai ser analisado e compreendido só no futuro. De qualquer maneira, a gente sabe que o mundo ainda é altamente dependente do petróleo e do gás natural para a questão energética. Então, essa fica como uma incógnita, e muitos países europeus têm procurado alternativas para suprir essa falta que faz o petróleo e o gás russo no seu território por conta das sanções econômicas, e a gente vê que isso acaba sempre sendo pago pelo consumidor final, com a inflação, com o preço alto da energia e do combustível. A gente percebe que, apesar de questões políticas serem sempre muito importantes e ter, sim, uma violação dos direitos humanos e do direito internacional na invasão da Ucrânia, o consumidor, o cidadão normal de cada um dos países acabam pagando, seja com as sanções, seja com os preços altos. Agora, Luca, cada vez fica mais claro, e você na Europa aí, claro que tem contato com todos esses assuntos aí diretamente, né? Que a ideia de Putin, ele utilizou daquela possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN, né? A organização, mas na verdade ele queria fazer a anexação mesmo do território ucraniano, mudar o governo, ou seja, ele iria mandar de uma maneira indireta. Exato, a gente vê, Marcelo, que era um pretexto. A questão da OTAN, sim, é uma preocupação, mas em outros momentos a OTAN já tinha expandido seus territórios para próximo da Rússia e não foi motivo para que Putin invadisse. A Ucrânia era sempre a segunda joia da coroa soviética, digamos assim, porque era a segunda república mais populosa, mais rica, com grande potencial agrícola e industrial, e a gente vê que eles utilizam o pretexto também de ter uma minoria russa étnica que pode também ser uma moeda de troca, né? 20% praticamente da população ucraniana tem algum vínculo com a Rússia no aspecto étnico e quase 50% no aspecto linguístico. A gente vê que muito disso se concentra agora no Donbás. Ele quer sim redesenhar o território. Esse ímpeto inicial de mudar o governo, de colocar um presidente pró-Rússia, eventualmente fazer políticas mais favoráveis à Rússia e menos favoráveis ao Ocidente, não se mostrou bem sucedido. Afinal, o governo de Kiev continua o mesmo, até mesmo a cidade já voltou à normalidade, Kharkiv, entre tantas outras, mas essa região do Donbás, ele sim vê o potencial e a grande chance de militarmente assegurar esses territórios e assim garantir também algo importante para a sua economia, considerando que tem 6 milhões de pessoas lá, vários campos produtores desses grãos e também um potencial industrial, siderúrgico muito grande. A gente vai ver o que vai acontecer, mas tudo caminha para um redesenho do território ucraniano de qualquer forma. E, Luca, para a gente fechar, né, a gente observa que todo aquele início, nós acompanhamos de perto, você inclusive esteve na Ucrânia um pouco antes aí do início desse confronto, né? E havia reuniões diárias, posicionamentos, a participação do Volodymyr Zelensky em vários congressos, norte-americano, francês, Israel. E como você chamou atenção há pouco, né, os países têm também suas prioridades, né, a vida continua, apesar de todo o horror da observação das crianças. Nós trouxemos aí, semana passada, o volume de crianças que morreram, infelizmente, as famílias, refugiados, né,
tudo que está acontecendo, cidades destruídas no país, mas cada país hoje a gente observa, vai olhando para o seu quintal, evidentemente, com problemas pós-pandemia, inflação, conseguir dar um jeito em commodities, petróleo, e essa normatização aí da guerra, ninguém mais chama tanta atenção assim, e nós estamos muito distantes mesmo de um desfecho aí, né, Luca? Exato, Marcelo. A guerra foi praticamente precificada por todo o mercado internacional. Tem sempre o drama da questão humanitária que não se resolve, se torna cada vez pior. Mesmo parando a guerra, a gente vê que a infraestrutura da cidade destruída faz com que doenças, que o saneamento básico se torne também uma questão muito importante que possa trazer vários males à população ucraniana. Mas, de qualquer maneira, não há nenhum tipo de conversa diplomática. No começo, acontecia na Bielorrússia, depois na Turquia, no formato virtual. O presidente Zelensky falando para vários parlamentos do mundo, tentando se colocar como uma figura democrática e aberta ao diálogo, mas ao mesmo tempo a gente não vê que há a mesma vontade da Rússia, e a Ucrânia também parou de tentar fomentar esse tipo de conversa, o que faz com que tudo seja paralisado no aspecto diplomático e continue do aspecto militar. A gente vê as grandes perdas da Ucrânia no Donbass nas últimas semanas. Severodonetsk, essa importante cidade, está quase caindo completamente na mão dos russos, ao mesmo tempo que Mariupol já caiu, Donetsk, Lugansk, entre toda essa costa do Mar de Azov, o que realmente entristece a todos, mas no fundo os países estão muito preocupados com as questões internas, com os impactos econômicos, com as eleições que acontecem tanto na Europa quanto na América do Sul, na Ásia, durante todo este ano, e a questão ucraniana fica de maneira secundária. A gente não vê nenhuma vontade, infelizmente, muito provavelmente o desfecho desse conflito será indeterminado. Luca Bassani, correspondente da Jovem Pan na Europa, daqui a pouco ele retorna conosco. Valeu, Luca, pelas informações. Nós temos mais de 100 dias de guerra, portanto.